essa semana eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra. E às vezes Deus me dá uma palavra assim que me deixa aguçada para pesquisar, para entender. E a palavra era lembrar. O Senhor me falou, lembra, né? Lembrar. E aí eu fiquei pensando, eu aí, meu Deus, o que é, né? Pesquisei algumas coisas. E aí eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer me falar com essa palavra lembrar? Foi então quando eu peguei até o meu celular para pesquisar algumas coisas e o Senhor me trouxe um versículo. Então, nessa manhã, eu gostaria que você me acompanhasse em Salmo 119, no versículo 49 ao 55. E o interessante é que, de acordo com o que o Senhor foi ministrando no meu coração, tinha tudo a ver com essa palavra. Eu fiquei, meu Deus. E lá no tópico dela, né, está escrito assim, Zain, a palavra de Deus, a fonte de consolo. Vamos ler lá. Então, Salmo 119, no versículo 49 ao 56, que diz assim: Lembra-te da tua palavra, o teu servo, pela qual me encheste de esperança. Isso me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembrei-me, Senhor, de tuas decisões de outrora e fiquei consolado. Arrebatou-me a indignação contra os ímpios que abandonaram a tua lei. Teus decretos tornaram-se meus cânticos na casa onde vivo como migrante. Durante a noite, lembro-me do teu nome, Senhor, e faço guarda à tua lei. Este tem sido o meu estilo de vida, obedecer os teus preceitos. E a gente lê Salmos, né? Salmos, se a gente for olhar lá, o Salmo 119, ele é dividido em acrósticos, que fala, né? Que ele é como se fosse poesias estruturadas em acrósticos. E essa parte que está ligada ali no versículo 49 ao 56 é uma parte desse acróstico. E o interessante que na cultura, né, hebraica, quando havia uma repetição igual a esse texto, ele trazia algo, trazia como posso dizer, ele trazia uma cultura, ele trazia algo, um ensinamento para aquele momento. Então, se a gente for olhar pela parte de cultura hebraica, quando o salmista ele escreve Salmo 119 e ele começa a repetir várias coisas e a palavra central da repetição naquele momento é sobre a palavra de Deus. Então, o que aquele salmista ele queria trazer para o seu povo naquele tempo? Essa repetição para que haja um entendimento, para que aquele ensinamento daquele momento fosse guardado no coração e não somente lida. E aí esse salmo aí, e faz parte dessa cultura, né? Então seria aquele momento de uma formação espiritual diária daquele momento. Lá não vai falar quem foi o autor central de Salmo 119. Mas se a gente for ler o contexto que a gente acabou de ler aqui, ele traz para nós algumas perspectivas, algumas coisas, né? E então os estudiosos eles vão apontar que esse Salmos ele pode ter sido escrito durante perseguição interna de Israel ou um período de pós-exílio, quando o povo estava fragilizado espiritualmente. Mas, então, mas de qualquer forma, se a gente ligar ali, se for realmente por parte dos estudiosos, essa parte de perseguição e a parte de fragilidade, a gente vê que é um povo que estava se sentindo pressionado, tentando permanecer em meio ao caos. E a gente traz também essa parte que o salmista está expressando algo, né? E se a gente for sair do texto, a gente vê que lá no versículo 20, no versículo 50, ele vai falar assim: Isso me consola na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Então, ele vai falar aqui de uma pessoa que está em aflição. Naquele momento, ele se encontrava em aflição.
E aí ele também fala que ele está em um momento de zombaria, que pessoas zombam dele, né? Como ele continua no versículo 51. No versículo 55, ele fala assim: durante a noite, lembra-me o teu nome, Senhor, e faço guardar a tua lei. Ele fala que da noite, se a gente trazer essa expressão da noite, fala de um momento de aflição, um momento de angústia, um momento, às vezes, que ele tem sido passado por batalhas naquele momento. Então, se a gente for perceber, ele não estava vivendo uma fé confortável. Ele estava vivendo uma fé no momento que ele estava meio abalado, meio abatido. Ele estava numa parte de fragilidade naquele momento. E assim como eu disse, né, no início do texto, que me veio essa palavra sobre lembrar, né? Lembrar, e no versículo 49, é interessante que o salmista diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. E quando a Bíblia ela fala a palavra lembrar, ela nos dá, lá no hebraico, ela vem da palavra zakar, que significa trazer à consciência algo que gera ação. Então, lembrar, quando o Senhor nos chama a lembrar, Ele está nos falando, traga à memória aquilo que vai gerar uma ação. E um exemplo a gente fala, né, que quando Deus se lembra, Ele age. E quando nós nos lembramos, nós nos reposicionamos. Então, aqui o salmista ele está fazendo uma ação naquele momento. Ele está se lembrando para que ele possa se posicionar diante daquele momento que ele está passando. Ele está se posicionando diante das promessas que o Senhor tem para ele naquele momento. E se a gente for olhar também, a palavra Zaim, que está ali naquela parte, né, daquele acróstico dos Salmos, ela tem um significado profético no hebraico. E ela tem um simbolismo forte naquela tradição, né? Pesquisando ali, ele fala que ele tem um simbolismo forte naquela tradição. E Isaim, naquela tradição ali, ele vai simbolizar uma arma e espada. E ele também carrega a ideia de sustento. E é interessante que realmente traz isso, né? Quando a gente fala da palavra, a gente vê vários, vários versículos bíblicos falando da palavra como arma e como sustento. Então, o texto, a Bíblia, ela é tão assim, maravilhosa que tudo que a gente lê, o Senhor nos dá, ele sempre fala, em todos os seus textos há uma ligação e o Senhor, ele sempre confirma que a palavra dele realmente é viva. Está tudo interligado, digamos assim, né? E então, se a gente for olhar lá nessa parte onde diz Ahim, o salmista estava vivendo, ele estava se sentindo atacado, ele passou por aflição, ele passou por zombaria, ele passou por batalhas internas, que ele estava ali realmente precisando de uma arma para vencer. E ele também estava enfraquecido, ele se sentiu enfraquecido, então ele estava precisando de um sustento, de um revigoramento naquele momento. E ele estava ali buscando, né, falando ao Senhor. E realmente ele via como esse sustento, essa arma, a palavra. E, e como eu havia dito também, né, e se a gente for olhar os versículos, lá em Efésios 6,17, vai falar vai falar sobre as armaduras de Deus. E lá no final ele vai falar assim que é a palavra do Espírito, que a arma, né? Que a arma que eles tinham era a palavra do Espírito. Que a palavra, ela era a arma que faz parte da armadura, né? E em Hebreus 4,12 vai falar assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois. E aqui mais novamente o Senhor afirma que é a palavra, que ela é uma arma, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois. E a gente for falar também de sustento, a palavra de Deus vai falar lá em Mateus 4,4,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jeremias, ele vai falar assim, Jeremias 15:16. Achados as tuas palavras, logo as comi. Salmo 119, 103. Vai falar assim, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então, a gente pode ver que na Bíblia ela é recheada de versículos, de situações que o Senhor vai nos afirmar. Realmente, que a palavra de Deus, ele é o nosso sustento e ela é a nossa arma em meio às nossas aflições, em meio ao nosso dia a dia. E se a gente for olhar lá no versículo 49, ele vai falar assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. Isso traz para nós que naquele momento, aquele salmista, ele pede ao Senhor para que o Senhor o lembre, né? Lembre a palavra dele naquele momento. E ele sabia que a partir do momento que ele começa a se lembrar da palavra, começa a se lembrar das promessas, o Senhor ali, ele fala que, ele afirma, pelo qual o Senhor me encheste de esperança. Ele estava nascendo ali uma esperança, que ele via que aquela esperança não vinha de algo por fora, mas que vinha do próprio Deus, né? Que naquele momento ele estava começando a ser renovado pela esperança que há em Deus. E aí no versículo 50 ele continua assim: tua palavra me vivifica. No hebraico, essa palavra vivificar, ela significa shahá, que quer dizer trazer vida, trazer restauração. Então, ele estava emocionalmente abatido e naquele momento a palavra do Senhor trouxe a vida de volta. Ele foi vivificado. E aqui ele fala, né, no versículo 51, os soberbos zombam de mim. É como se ele se encontrasse no meio, às vezes quando nós nos encontramos, nós, como que acontece alguma coisa, a gente coloca em xeque, né, entre o justo ou o ímpio. Tem até um versículo em Salmos que o salmista, ele questiona Deus, mas Deus, por quê, né? Às vezes a gente vê os ímpios prosperarem e os ímpios não. E aí no final do versículo o salmista fala, mas eu entrei no tanto do tanto eu entendi. E aqui ele faz meio que essa comparação, né? Entre o justo que vive pela palavra e o soberbo que ele vive sem Deus. Mas isso ele reafirma no Salmo que ele fala assim, que ele, lá no versículo 56 dele, mas ele vai falar assim, diante disso tudo, ele coloca que isso como estilo de vida, obedecer os seus preceitos. Ele fala lá que diante de todos esses questionamentos, às vezes, ele decide permanecer em fidelidade ao Senhor. Ele vai olhar lá no versículo 52, ele vai falar assim: lembrei-me, Senhor, das suas decisões de outrora e fiquei consolado. Ele compara um momento e ele começa a lembrar de todos os preceitos, de todas as coisas do Senhor diante dos antepassados. E ele coloca ali evidências sobre a fidelidade de Deus. Ele traz à memória a fidelidade de Deus que sempre permaneceu. E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, que tem ministrado, e eu estou ainda ruminando, como se fala, né? É sobre o lembrar. Essa palavra tem ruminado, tem ficado desperta no meu coração durante essa semana. E uma coisa que eu achei interessante, que realmente o que traz a chave para esses versículos que eu li, é que a memória, ela gera uma estabilidade. Mas a memória de quê? Trazer à memória aquilo que o Senhor diz sobre nós. O que a palavra diz sobre nós.
Então, essa memória, ela gera uma estabilidade na nossa vida. E se a gente for colocar lá no versículo 55, ele vai falar assim: durante a noite, lembre-me do teu nome, Senhor, e faço a guarda da tua lei. Então, quando ele está falando de uma noite, quando a gente está trazendo essa palavra noite, ela nos traz esse entendimento de um lugar de vulnerabilidade. Então, quando às vezes ele deita naquele momento, ele deita na cama e ele começa a trazer na mente coisas que, que traz a instabilidade para ele, a vulnerabilidade. Ele se lembra que o alimento da alma dele não está naquele momento, mas está em Deus, está na palavra de Deus. E ele começa a se lembrar. E aquela lembrança, aquela memória começa a forjar uma estabilidade sobre a vida dele. Então, diante desse texto, eu vejo que ele nos dá, nós conseguimos extrair algumas coisas poderosas dele. E uma das coisas que eu anotei aqui é que a sobrevivência da fé depende da memória espiritual. Então, para nós, quando a gente fala de sobrevivência, que algo permaneça em nós, nós precisamos nos lembrar sempre da palavra, sempre daquilo que o Senhor já disse sobre nós. Nós não podemos nos esquecer. E outro ponto que eu anotei aqui é que quem não governa a memória perde a fé no processo. Então, quem não governa a mente, quem não governa os pensamentos, aquele que não se lembra, ele perde, faz com que perca a fé durante o processo, durante a caminhada com Cristo. Isso é muito perigoso. E outra coisa também que eu anotei aqui, que é o esquecimento espiritual é uma das maiores armas do inimigo. Então, o diabo ele sempre vai forjar, vai gerar situações, ou ao mesmo tempo usar situações cotidianas do nosso dia a dia, que muitas vezes nós nos deparamos com situações ou processos em que nós lutamos e faz com que nós possamos, e faz com que nós esquecemos a palavra, nós esquecemos o Senhor, nós esquecemos das promessas que o Senhor tem para nós na Bíblia. E isso o diabo ele usa contra nós como uma arma poderosa quando nós nos esquecemos. Então, lembrar é um ato profético. Nós trazemos o futuro de Deus para o presente. Então, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então, quando nós nos lembramos, nós trazemos para o futuro, né? Nossa fé é renovada. Então, o maior perigo não é aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. O nosso maior perigo não é aquilo que eu estou vivendo, não é a luta que eu estou enfrentando. Isso não é o maior perigo. Mas o nosso maior perigo no nosso cotidiano é nós nos esquecermos que em meio à luta o Senhor nos dá vitória, que o Senhor está conosco, que a palavra de Deus é viva, que ela é sustento, que Ele é o alimento. Então, que o nosso maior perigo é isso, é nós nos esquecermos. Porque quando nós esquecemos, aí sim nós enfraquecemos. Mas quando nós lembramos, nós começamos a nos levantar. Então, é realmente sobre isso, né? Então, quando a gente está passando por alguma situação, quando a gente está com alguma dúvida, algum questionamento, e às vezes a gente fica tentando organizar, tentando nos centralizar, mas nós não paramos, não começamos a nos lembrar que a palavra de Deus, ela é um manual. E a minha aqui, ó, a minha é grande, olha. Então, a palavra de Deus, ela é um manual para nós. Aqui contém tudo que nós precisamos. Todas as respostas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Aqui ele traz um manual completo de tudo, de todas as respostas que nós precisamos estar nesse manual. Então, se a palavra de Deus hoje ela fala para nós, né? Nós precisamos nos lembrar deste manual. E não só lembrar, mas trazer uma lembrança que ela é cotidiana, que gera um entendimento e gera uma repetição.
quando nós nos lembramos disso e nós começamos a agir sobre isso, ele vai trazer um fortalecimento espiritual para nós. E o que eu quero deixar para nós nessa manhã é que realmente o Senhor nos chama essa manhã para nos lembrar tudo aquilo que Deus já disse sobre nós, lembrar que das promessas que Ele já liberou, lembrar que a palavra ela é o nosso sustento diário, ela é o nosso sustento diário de todos os dias. E hoje o Senhor ele nos chama para nos reposicionar. Ele está dizendo para nós, né, volta, lembra e se reacenda novamente. E a frase que a gente colocou lá, né, no início é sobre a palavra que eu trago à memória não é só lembrança, é a ativação espiritual que me fortalece, me protege e me sustenta. Então eu vou repetir novamente. A palavra que eu trago à memória não é só lembrança, é ativação espiritual que me fortalece, me protege e me sustenta. Então, meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de reafirmar isso com vocês. E é algo assim que realmente que eu estou ruminando até agora. O Senhor realmente tem falado muito ao meu coração e gostaria de compartilhar. O Senhor nos chama nessa manhã para que realmente nós possamos parar, nos, nos voltar, né? Voltar, parar e lembrar, para que realmente a palavra de Deus possa ser reacesa aos nossos corações. E que essa palavra, quando ela traz essa memória, realmente ela traz essa ativação na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso entendimento, e ela começa a gerar repetição, uma repetição para que aquilo fique impregnado, fique guardado no coração. A partir desse momento, o Senhor começa a nos ativar espiritualmente e nós começamos a ser fortalecidos e protegidos e nós começamos a ser sustentados pela palavra de Deus. E eu não sei nessa manhã qual é a palavra, qual o versículo, às vezes, que você precisa se lembrar. Eu não sei nessa manhã, mas eu gostaria de te desafiar, assim como eu fui desativado. Pare nessa manhã e comece a se lembrar da palavra, comece a se lembrar do que o Senhor diz para você nesse momento de hoje. Às vezes você não precisa estar passando por nada. Está tudo bem e tudo bem, tudo ok. Mas às vezes você está em uma situação que você não se permitiu, não permitiu, na verdade, que o Senhor falasse ao seu coração, te lembrasse de algo. Então, eu gostaria de te desafiar nessa manhã. Peça ao Senhor, Senhor, me lembre da tua palavra. E coloque um versículo, vou te fazer um desafio, então. Se você quiser, lógico. Traz da memória, comece a se lembrar, peça ao Senhor para te lembrar de um versículo, poste, escreva, às vezes pega um caderno, escreve esse versículo, coloca assim, a frase de hoje, ou o versículo de hoje, a palavra de hoje. Escreve esse versículo, cola na sua geladeira, ou às vezes também escreve, posta às vezes no seu WhatsApp, no seu Instagram. Mulheres Casa do Pai, posta lá no grupo qual o versículo que o Senhor te faz lembrar hoje. E se eu for falar de um versículo que o Senhor me faz lembrar hoje, realmente foram todos aqueles que eu citei aqui, que a palavra ela é viva, ela é eficaz, que a palavra é o sustento, que ela é o alimento. Mas o Senhor também traz um versículo nessa manhã que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu gostaria realmente de fazer esse desafio, te fazer assim como eu ruminar essa palavra. Diante de tudo aquilo que eu falei, para você realmente pensar e lembrar que ela, a palavra de Deus, é tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Amém? Que haja um entendimento. Gostaria de orar com você, falar para vocês que vocês tenham um bom dia,
que o dia de vocês sejam abençoados e que essa palavra possa trazer vida para a vida de vocês nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa manhã. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que nos faz lembrar, Deus, quem tu és e quem o Senhor diz que nós somos. Obrigada pela tua palavra que nos faz lembrar todos os dias, ó Deus, que nós não somos frutos, Senhor Jesus, daquilo que nós passamos, das situações que nós passamos, mas nós somos frutos, ó Deus, daquilo que o Senhor já venceu na cruz. Senhor Jesus, nós sabemos que a tua palavra está recheada de tantas promessas, no qual nós podemos nos apoiar, nós podemos, ó Deus, nos encher o nosso coração de esperança. E nessa manhã eu venho orar pela vida dos meus irmãos, ó Deus, para que haja essa esperança, para que o Senhor nos reposicione e reacenda essa esperança no coração de cada um de nós, ó Deus. E que nós possamos estar reposicionados, ó Deus, em Ti. E que a fé, Senhor Jesus, que algo que nós não vemos, ó Deus, ela possa ser reacesa em nós. E que o Senhor possa gerar mais fé no nosso coração dia após dia, Senhor. E desde já nós queremos te agradecer. E nós declaramos, ó Deus, uma manhã, Senhor Jesus, maravilhosa diante da tua presença. Uma manhã que nós seremos abastecidos, Deus, pela palavra do Senhor, que traz vida e ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus.